faz diferença? Será que isso faz diferença? Será que estar com Jesus faz diferença? Será que você pode acreditar que estar com Jesus faz toda a diferença? Deus tinha uma necessidade. E a necessidade de Deus, numa certa época e momento da nação de Israel, era de um rei. Ele tirou Saul e disse: eu vou procurar um homem segundo o meu coração. E disse ao profeta Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque eu tenho escolhido um rei de lá. Quando Samuel chegou lá, estava reunida a família de Jessé, os filhos todos lá, um banquete preparado. Samuel olhou aquele rapaz grandão, fortão, mais velho, e pensou consigo: eu estou na frente do ungido do Senhor. O Espírito Santo disse dentro dele: não, Samuel, eu não olho para a aparência do homem. Você não está diante dele, não é esse. Aí ele olhou para o outro, falou: então é esse. Não. E começou um a um. Onde que estava Davi? A palavra de Deus lá em Samuel diz assim: Davi estava no campo cuidando das ovelhas. Presta atenção numa coisa: se é uma notícia na sua casa, virá o profeta e vai ungir um de seus filhos será ungido rei. Jessé pegou, olhou os filhos dele e falou assim: bom, vocês ficam aqui, Davi vai lá cuidar das ovelhas, porque você não vai ser mesmo. Já que você não vai ser mesmo, você nem precisa ficar aqui no meio dos outros. Vai lá, fica lá cuidando da nada acontecer. Samuel olhou e falou: não está aqui. Foram todos esses seus filhos? Jessé disse assim: não, na verdade tem mais um pequenininho, menorzinho, está no campo cuidando das ovelhas. Aí acho que os irmãos de Davi falaram assim: bom, vamos comer então, porque já que Davi não vai ser, vamos aproveitar a comida então. Aí Samuel diz assim: não, ninguém toque no banquete até que o menino chegue. Foram alguém correndo chamar. Quando entrou Davi, Samuel olhou para o Senhor e disse assim: Samuel, esse é o meu ungido. O menorzinho, o mais fraquinho, o mais miudinho. E o Senhor olhou e disse: é esse. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo nessa geração? É profecia, isso é profético. O próprio Senhor nosso disse assim: os nascidos do Espírito são como o vento. Ninguém sabe de onde vem, para onde vão. Assim será essa geração. Essa geração é assim. Não tem rosto, não tem face, não tem glória de homens, não tem mão de homens. Eles são como vento. Ninguém sabe quem você é. Ninguém sabe quem você é. Você está escondido no mistério de Deus. Você está escondido no mistério de Deus. Nem você sabe o que Deus pode fazer hoje através da sua vida. E eu te digo uma coisa: anda com Ele e você verá, num momento esse mistério será revelado. Cristo e a igreja é um mistério, mas não será um mistério para sempre, será revelado. E quando esse mistério começar a ser revelado, pessoas, simples pessoas, humildes pessoas se manifestarão. E sabe o que vai acontecer? Pessoas olharão assim: mas ele? Não, não pode ser. Não pode ser. Não é possível. Porque as pessoas olham a aparência, Deus olha o coração. Eu tenho aprendido a olhar uma coisa: quanto mais estranha a pessoa, mais Deus parece que se move nela. Quanto mais normalzinha, menos parece que acontece. Mas quanto mais estranha a pessoa, parece que Deus se move. Deus gosta dos estranhos, rapaz. Parece que às vezes não dá falando: mas aquele cara é estranho. Dali a pouco ele está envolvido com a presença de Deus, embriagado. Eu falei: não é possível. Deus tem um gosto diferente. Deus tem um paladar diferente com relação aos seres humanos. E eu comecei a ver na palavra de Deus que é assim mesmo. Ele pegava homens que todo mundo falava: não pode ser. E ele fazia assim. Mas a questão não é seu jeito, não é a sua personalidade, não é isso que eu estou falando. Entenda uma coisa: se você diminuir, ele irá crescer.
Se você diminuir, Ele vai crescer. Se você morrer, Ele vai viver em você. Se você se entregar, Ele vai, porque Ele rejeita o orgulhoso e dá graça ao humilde, porque Ele abate o que se exalta e Ele levanta o abatido. É a natureza de Deus. Então, qual a minha situação? Eu me lanço, eu me humilho, eu prospero, eu procuro me esvaziar da minha capacidade. Eu vou abrir meu coração e vou te falar uma coisa. Se eu quiser viver o ministério pregando coisas por aí, eu posso ficar 20 anos pregando sermões. Sermão não é a dificuldade, pregar não é a dificuldade, vergonha eu não tenho. Mas eu escolhi uma coisa: depender do Espírito Santo pro resto da minha vida. Porque essa é a única coisa que me resta, é a única coisa que eu tenho, é a única coisa de valor. Eu não quero ficar me enganando, pregando aqui e acolá e achando que estou fazendo uma coisa. Eu quero ser o meio pelo qual o Espírito Santo toca na terra. Eu quero que Ele faça algo e eu seja o meio. Eu não quero ser o resultado, eu quero ser o meio. Eu quero estar envolvido nisso, eu quero estar envolvido em Deus, na obra de Deus, na glória de Deus, no que Ele está fazendo. Eu quero fazer parte da manifestação dos filhos de Deus. Eu quero fazer parte da manifestação da glória de Deus que vai afetar a terra. Eu quero estar envolvido nisso. Eu entendi que para fazer parte disso, eu só tenho uma opção: esvaziar de mim mesmo para que Ele me encha. Quando Deus procurou Davi, Deus tinha uma necessidade. Deus necessitava de um rei. Davi tinha muitas necessidades, mas tudo que ele buscava era Deus. Essa combinação é interessante. Essa combinação é muito interessante. Eu e você temos muitas necessidades. Nós temos muitas necessidades. E o Senhor quer, pode e vai suprir todas elas à medida que caminhamos com Ele. Mas eu entendi uma coisa: quando eu busco Deus pela minha necessidade, o máximo que eu posso ter é uma visitação. Uma visitação que supre a minha necessidade. Mas quando eu começo a buscar a Deus pela paixão que eu tenho por Ele, eu vou obter uma habitação. Então, quando eu busco Deus por uma necessidade minha, o máximo que eu encontro é uma visitação, ou seja, Ele resolvendo aquela situação. Mas à medida que um povo começar a caminhar na terra com um desejo, um anseio por Deus, não pelo que Ele faz, não por aquilo que Ele pode fazer, mas pessoas começarem a se relacionar com Deus por aquilo que Ele é, pelo amor que Ele tem por nós, por Ele ter dado o Filho dele para morrer na cruz por cada um de nós, e começar a se relacionar com Deus dessa maneira, essas pessoas não terão mais visitações, essas pessoas se tornarão habitação de Deus. Porque o que Deus quer não é visitar a terra, Ele não quer visitar você, Ele quer habitar em você. Ele quer vir e ficar, Ele quer descer e permanecer, Ele quer andar contigo, Ele quer sair contigo. Isso está relacionado ao anseio. Por isso eu acredito, e eu vou te dizer isso: o Espírito Santo falou claramente ao meu espírito com relação a desperte a minha noiva para estar comigo. O Fabrício tem andado comigo há um tempo, temos ido em muitos lugares. É isso que eu me proponho e me abro para que o Espírito Santo faça. De alguma maneira, ativar algo na sua vida que te faça entender que esse Deus é maravilhoso.
Ao olhar para essa palavra,